E o tal banheiro unissex? Mas afinal, está sendo implementado pelo governo Lula? Não está sendo implementado? O que está acontecendo com essa história de banheiro unissex? Vamos tentar entender um pouquinho isso aí? Vamos lá, eu vou te explicar, tá? Não esquece de se inscrever, curtir, compartilhar, dar o like e bora lá, né? Rumo a 1,5 milhão de seguidores, eu sei que a gente consegue. Dá uma ajuda pra gente. Tá, vamos começar com a história desde o início. O Nicolas Ferreira e também outros parlamentares fizeram vídeos, inclusive o Felipe Barros, fizeram vídeos denunciando que uma resolução, a resolução de número 2 de 2023 de um ministério do Lula, ela visava implementar os banheiros unissex nas escolas públicas. E aí o Nicolas ainda utilizou um vídeo antigo feito pela irmã dele, e nesse vídeo ela denunciava que um menino, ou seja, biologicamente um menino, queria entrar dentro do banheiro unissex. E aí? Tá? Então deu uma polêmica gigante. O Nicolas, o Felipe Barros e vários outros denunciaram que o governo fez uma resolução e essa resolução tinha orientação para o uso dos banheiros unissex. Tá? E aí, o governo Lula, com o seu modus operandi de hoje, já partiu para cima, fez ameaça de que vai entrar contra o Nicolas Ferreira. O Silvio Almeida, que é o ministro dos Direitos Humanos, ele escreveu o seguinte nas suas redes sociais: quem usa a mentira como meio de fazer política incentiva o ódio contra minorias e não se comporta de modo republicano. Tem que ser tratado com os rigores da lei, e é assim que vai ser. E aqui, ele cita aqui uma matéria do Globo, que diz: ministro aciona a AGU, que é a Advocacia Geral da União, contra Nicolas Ferreira e Felipe Barros por fake news. Então aqui ele publica e fala da matéria. Aí ele escreve aqui também, e aqui a gente já sabe a quem ele está se referindo. Serão também tomadas providências contra outros propagadores de fake news, dentre os quais um sujeito que já teve seu mandato cassado por desrespeitar mulheres de um país em guerra, e outro, um senador da República, que quando juiz de direito envergonhou o poder judiciário. Então aqui ele fala: Arthur do Mamãe Falei, tá? Que era deputado estadual aqui no estado de São Paulo e foi cassado por causa daquela situação esdrúxula lá da Ucrânia, da guerra da Ucrânia, onde o Mamãe Falei falou são fáceis porque são pobres. E também, ao se referir a um juiz de direito que envergonhou o poder judiciário, ele está falando aqui do Sérgio Moro. Então, ele fez uma ameaça direta de uso da AGU, ou a denúncia de que a AGU vai agir contra Sérgio Moro, contra o Felipe Barros, contra o Mamãe Falei e contra o Nicolas Ferreira. Tá, mas e as reações, tá? Vamos lá, vamos entender aqui o caso aqui. O R7 publicou a matéria como um todo. Governo aciona a AGU avalia como enquadrar deputados por fake news sobre banheiro unissex. Então, o intuito aqui é enquadrar os deputados, né? A Advocacia Geral da União, a do Bessias, tá? Que toma medidas autoritárias, inclusive contra o Alexandre Garcia, estuda medidas cabíveis contra deputados bolsonaristas, Nicolas Ferreira e Felipe Barros, do PL, por espalharem fake news sobre o governo. Eles divulgaram nas redes sociais que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva teria implementado banheiro unissex nas escolas. O caso é tratado como desinformação sobre política pública e por isso foi enviado à Procuradoria Nacional da União de Defesa da Democracia, que é um órgão da AGU. Então, segundo ele, é uma fake news. Jornal também que publicou isso aqui foi a Revista Oeste. Governo manda instituições de ensino permitir uso de banheiro com base no gênero. Ou seja, a Revista Oeste disse o quê? Não falou em fake news, em banheiro unissex. Falou orientação de banheiro, manda utilizar banheiro por questão de gênero. É o banheiro unissex. É a mesma coisa. E aí, matéria da Gazeta do Povo aqui também. Agora, já com resposta do Moro. Moro responde ao ministro dos Direitos Humanos, está com tempo para ameaçar parlamentares.
Fecha aspas. E aí, quem republicou isso aqui foi o próprio Moro, que disse o seguinte: temos um ministro dos Direitos Humanos que se cala quando seu chefe Lula adula Putin e Maduro, ataca o Tribunal Penal Internacional e ignora a importância de mulheres no STF, mas está com tempo para ameaçar parlamentares por criticarem o governo. E aí, efetivamente, o Silvio Almeida vem sendo criticado por essa postura omissa em relação a Maduro, em relação a Putin, essas ações que o governo tomou. O Pleno News também fez uma matéria sobre isso e disse, governo orienta escolas a aderir banheiro por orientação sexual. E aí, na defesa, o Silvio teve que vir a público, o ministro dos Direitos Humanos, e dizer o seguinte, olha, eu estou explicando para vocês que tem a resolução sim, porque aí escancarou e viu que a resolução está lá, ela existe. Mas ela não é obrigatória como o Nicolas e os demais falaram. E aí, o Paulo Bilinski e a Zanata fizeram o seguinte, protocolaram um PDL que susta a portaria de Lula que incentiva a ideologia de gênero. E aí escreve o seguinte aqui. O governo Lula tenta enfiar a goela abaixo a ideologia de gênero e está em documentos oficiais do Estado e invadindo a competência do Legislativo. Eu e a deputada Júlia Zanata representamos o PDL sustando uma resolução do Ministério dos Direitos Humanos que trata sobre o tema. Aí, como se diz, o documento está lá, a resolução existe. O que vai se levar em consideração agora, e a resolução é essa aqui, trata de ideologia de gênero mesmo ou não? E a resposta virá aqui a partir do artigo 5º aqui para vocês, tá? Artigo 5º. Deve ser garantido o uso de banheiros, vestiários e demais espaços segregados por gênero, quando houver, de acordo com a identidade ou expressão de gênero de cada estudante. Então, senhores, com toda certeza, isso aqui trata de banheiros, tá? Trata de banheiros. Não tem discussão. E aqui trata de banheiro unissex, ou seja, banheiro para gênero, um banheiro de acordo com a identidade e expressão de gênero de cada estudante. E aqui o artigo 5º não tem nada disso sem força vinculante. Ele escreve, deve ser garantido o uso de banheiros, ou seja, torna-se uma norma obrigatória que vincula a administração pública. O artigo 6º, ele flexibiliza a situação e diz o seguinte, devem ainda ser implementadas as seguintes ações no sentido de minimizar os riscos de violência ou discriminações. Sempre que possível, tá? Só quando possível. Instalação de banheiros de uso individual, independente de gênero, para além dos já existentes, masculino e feminino, nos espaços públicos. Então, quando for possível, um banheiro individual, ou seja, um banheiro igual a esses de bares, que você chega, tem uma portinha só, tanto homem quanto mulher pode utilizar, mas é individual. Entra um homem, tranca a porta, usa, saiu o homem, entra uma mulher ou um trans e usa e fecha a porta. Quando possível, sempre que possível, vai ter um desse. Se não tiver, deve ser garantido o uso de banheiros para a pessoa de acordo com a identidade que ela tem. Então, aqui o Silvio Almeida, ao falar isso que ele falou, infelizmente não está tão correto assim, porque trata efetivamente disso, essa resolução. Tanto é que eu demorei a falar porque eu precisei dar uma olhada. Mas essa norma não tem caráter normativo. Não, ela é uma orientação. E aqui ela está com uma norma em que ela é mandamental. Ela fala, deve ser garantido. E aí, pela desobediência ou inaplicabilidade mesmo de uma norma dessa resolução, pode gerar sanções para as instituições. Então, ela tem uma força coercitiva, de certa forma, sim, não força de lei, mas ela tem força coercitiva. E fazendo dessa maneira, agindo dessa maneira, realmente acerta o Paulo Bilinski ao dizer que o governo está extrapolando aqui função que não é dele, função que é do
Congresso. Quem poderia fazer isso aqui é o Congresso e não o governo Lula, ou seja, ele vem atropelando. Então, tenta jogar de lado, tenta atropelar o tempo todo o Congresso. E é isso que a gente percebe. E o pior de tudo, utiliza da AGU para intimidar os opositores. E aí, a complicação é que está aqui, ó, é texto de lei, tá? É texto escrito, texto da resolução. Deve ser garantido o uso de banheiro, vestiário e demais espaços quando houver de acordo com a identidade ou expressão de gênero de cada estudante, tá? Então aí é uma questão bem de interpretação de texto mesmo e de português. Está aqui, a resolução está aí. O que eles estão tentando agora é tentar mascarar, encobrir, e aí é feio isso, né? Aí é feio. Aí o Moro deu a resposta, mas vamos ver qual que vai ser o resultado final disso aqui, né? Vamos ver qual que vai ser o ponto final, se vai ter alguma sanção em relação ao Nicolas ou não. Mas isso aí que a coisa está cada vez mais complicada, viu? Está cada vez mais complicada. Grande abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo.